Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, como sempre, maravilhoso, poderoso, poder compartilhar nossa leitura bíblica, dando continuidade ao reinado de Saul, o que ele fez, estava fazendo. Essa leitura é muito importante para nós conhecermos como Deus ele age, como ele faz, como ele executa os seus planos, as suas ideias, enfim. Que Deus tem o poder, Ele é soberano, Ele é um Deus que faz além do que pensamos ou imaginamos. E aqui então em 1 Samuel, no capítulo 15, o Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Pois assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagre-se ao Senhor para a batalha, para a guerra. Eles tinham que lutar, eles tinham que ter todo o preparo para poder ir à luta. Pois vocês vão destruir tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se daqui, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando estavam saindo vindo do Egito. Vê como é que Deus ele sabe ele separar um do outro, os que fazem bem e os que fazem mal. Deus tem esse poder de saber quem é o joio e quem é o trigo. E aqui Saul estava nesse comando, neste momento, e disse para eles: Olha, vocês se retirem do meio dos amalequitas, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vinham do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, tudo que o Senhor deixou muito bem claro, que tudo que era maldito, que era realmente perante os seus olhos desprezível, tinha que ser eliminado. E assim foi. E Saul ele foi até fiel até a essa parte, mas ele poupou o rei, ele poupou os animais, aquilo que deveria ser o melhor, os bezerros gordos, enfim. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. O Saul começou a se exaltar, o orgulho, que é algo que é predominante no homem, na mulher, enfim, no ser humano, quando ele pode se exaltar, como é que ele pode realmente se achar, né? Ontem eu falava muito sobre isso, sobre o próprio fariseu, como que ele se achava acima da média, melhor que todo mundo, enfim. E aqui então o próprio Saul, ele levantou um instrumento, um monumento em sua própria honra e foi para Gilgal. E quando Samuel encontrou, Saul lhe disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha só. Quando encontrou com Samuel, ele disse: Olha, eu segui todas as instruções do Senhor. E aí então Samuel, porém, perguntou: Por que eu estou ouvindo esses balidos de ovelhas, e é o que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugir de bois é esse que estou ouvindo? E Saul respondeu: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. E Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. E respondeu Saul: Então dize-me,
E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Apenas trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o Senhor meu Deus, em Gilgal. E Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha só, ele fez a pergunta: será que o Senhor tem mais prazer em você fazer o holocausto, sacrifício, do que ter obediência em sua palavra? Pois a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou as palavras do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Você vê que Deus deixou muito bem claro pela boca de Samuel que a obediência é muito melhor do que qualquer tipo de sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, quer dizer, o melhor da gordura, enfim, daquilo que é próspero. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Pessoas são demais orgulhosas, soberbas, ter um pouquinho de poder na mão, ao que é falado, né? Quando nós realmente já ouvimos essas frases, né? Você quer conhecer alguém, dê poder a ela, dê dinheiro a ela, e você verá quem ela é de verdade. Como aquele jovem rico, quando ele disse: Senhor, eu quero ter a minha salvação. O Senhor deixa uma palavra bem clara: bem que você tem, me segue, e você terá o lugar no reino dos céus. Ele voltou as costas para Deus, e assim é o que muitas pessoas fazem. E aqui então o Saul disse: pequei, olha aqui no 24, pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes, tive medo dos soldados e os atendi. Agora te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Mas Samuel, quando lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do seu manto, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para que se arrepender. E Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul o adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura de morte. E Samuel, porém, lhe disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. E um sacerdote, um profeta de Deus, Samuel, com essa coragem, essa ousadia de pegar uma espada e destruir aquilo que Deus tinha ordenado. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel ouviu Saul até o dia que de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Olha só que situação de um homem que era para ser tão honrado, tão abençoado, ter um final tão feliz, e teve um final tão triste, tão realmente surpreendente, de uma forma tão que ele tirou a própria vida. O que acontece com muitas pessoas hoje, que não suportam a si mesmo, não suportam as guerras internas, que começam realmente a guerrear dentro de si mesmo, porque uma pessoa sem Deus, sem o Espírito Santo, você vê que o próprio Davi, ele tocava a arca para o próprio rei Saul. O Saul queria diariamente atacá-lo com lanças, com armas, enfim, eu procurava a todo momento, só que Davi estava guardado nas mãos de Deus, Davi estava escondido em Deus,
e nenhum mal. E quanto mais ele estava mal contra a sua vida, mais Davi o fazia o bem. E é o que Deus quer que nós façamos, que façamos o bem, a não ver a quem, bem que Davi tinha um temor muito maior, porque Saul era um ungido do próprio Deus. Assim vamos ler essas mensagens, essas palavras que vão nos edificar em muito. Então precisamos apenas temer a Deus, temer o nosso Senhor, porque Ele faz além do que pensamos ou imaginamos, e tanto para a derrota daquele que não o obedece, assim a destruição ela é iminente, porque quando a pessoa ela não pratica o que é certo, aquilo que é reto, que ela saiba, ela foi ungida, ela foi consagrada para aquilo. Tem uma mensagem que fala que ao culpado Deus não tem por inocente. Então nós precisamos estar diante dessa presença, para sempre nos arrepender, nos humilhar pelas suas potentes mãos. O próprio Davi assim ele fez, ele errou, ele falhou também. Não teve um perfeito sequer na face da terra, mas aqueles a qual o coração de Deus ele se agradou, o coração de uma criança, o coração que se arrepende, o coração que se volta para Deus, porque o Saul queria que Samuel voltasse com ele. Até Samuel não queria ir, mas até foi para poder adorar o Senhor, pois a guerra foi vencida. A guerra foi realmente feita da forma como Deus tinha ordenado, só que não por inteiro, como muitos reis, assim diz a palavra, que o serviram de coração, mas não por inteiro. Então sempre faltava alguma coisa, e nós precisamos sempre colocar essa vigilância na nossa vida, para que jamais possamos fazer as coisas pelas metades, ou deixar de fazer algo que Deus ele está esperando que nós façamos, para que Ele possa nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, esse dia, essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, esse privilégio de sempre poder ouvir a Tua voz, de poder estar na Sua lei, meditando de noite na Sua palavra, porque ela que vai se cumprir sobre nós. Não queremos ser um Saul, meu Pai, que faz as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, mas aquele que faz com o coração, com a alma, como o próprio Davi ele quis fazer, e assim nele foi encontrado este coração puro, sincero, coração igual de uma criança. E eu queremos ter, Pai, um coração que te agrada, um coração que te faz a tua vontade, que possamos falhar como Davi, o próprio Davi ele falhou, ele errou, mas ele se arrependeu, ele se voltou, meu Pai, para ti, como ele disse, que tira tudo de mim, menos o teu Santo Espírito, meu Pai. Então, porque nós sabemos que essa comunhão contigo, pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito, é o que nos fortalece dia após dia, porque a própria palavra, ela mata, mas o que nos traz vida é o teu Espírito, é a tua glória, a tua virtude, e por isso precisamos estar sempre dispostos, meu Pai, a te obedecer e a fazer aquilo que é certo, aquilo que é reto perante os teus santos olhos, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você entenda, compreenda essa palavra, que ela penetre no mais profundo do seu coração, da sua alma, em que haja entendimento, revelação, temor, que é o princípio de toda a sabedoria ao Senhor. Amém? Deus te abençoe muito e prospere. O que precisar, pode contar conosco sempre, nosso mensagem, nossas orações, e que a paz de Deus ela venha reinar, que ela venha governar sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito. Fica com Deus.